Bom dia, alunos, tudo bem? Sou a professora Tarciane, de língua portuguesa, e iremos aprender hoje sobre os pronomes relativos. Os pronomes relativos são os que retomam na oração seguinte um termo já expresso na oração anterior, evitando assim a sua repetição. Então, eles servem os pronomes relativos para retomar um termo dito na oração anterior. Exemplo: recebam bem os atletas. Eu tenho aí os atletas, o termo, e na segunda oração eu tenho os atletas representaram nossa cidade. Repetindo novamente os atletas. Então, na terceira oração eu tenho recebam bem os atletas que representaram nossa cidade, com o pronome relativo agora que, substituindo atletas, ou seja, não precisou repetir, ele retomou o termo atletas, entendeu? E ele serviu de sujeito da segunda oração, que é representaram nossa cidade. Temos aqui um quadro dos pronomes relativos variáveis e invariáveis. Os variáveis são aqueles que podem ser modificados de acordo com o substantivo. Se o substantivo for masculino, feminino, singular ou plural. E os invariáveis são os que não se modificam. Eles sempre permanecem os mesmos. Os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, e os invariáveis que, quem, onde, como e quando. Emprego dos pronomes relativos. O pronome relativo que, ele pode ser empregado tanto em relação a coisas como a pessoas. Exemplo: esta é a blusa que ela me emprestou. O pronome relativo que está empregado em relação à blusa. Na segunda oração eu tenho as pessoas que lhe falei são aquelas ali sentadas. O pronome relativo que agora está sendo relacionado a pessoas. O pronome relativo quem, ele vai referir-se exclusivamente a pessoas, não mais a coisas, somente a pessoas. E sempre vai aparecer preposicionado, ou seja, com uma preposição antes dele. A mulher com quem falei pela manhã era outra. Está se relacionando a mulher e tem a preposição com antes dele. Ele é a pessoa em quem posso confiar. Está se relacionando a pessoa e vem a preposição em. Para evitar ambiguidade, ou seja, uma dupla interpretação, empregamos o pronome relativo o qual e suas flexões, os quais, a qual ou as quais. Exemplo: conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um grave acidente. Então, esse o qual eu sei que está se referindo ao namorado. Se eu colocasse que sofreu um acidente, poderia haver uma dupla interpretação, ou seja, uma ambiguidade, porque poderia estar se referindo ao namorado e à vizinha. Então, por isso, precisamos utilizar o pronome relativo o qual ou a qual, para evitar essa ambiguidade. Já o pronome relativo cujo, ele é um pronome possessivo e sempre se posiciona antes de um substantivo. Ele vai concordar com esse substantivo em gênero e número. E não admite a posposição, o que a posposição vier depois, ele sempre vem antes do determinante, que é o substantivo. Exemplo: esse é um escritor com cuja obra sempre me encantei. Eu tenho aí obra no feminino e no singular, e o cuja concordando com obra, também no feminino e no singular. Já na segunda oração eu tenho o bairro por cujas ruas caminho à noite é pouco policiado. Eu tenho ruas, que está no feminino e no plural, e cujas concordando com ruas, também feminino e plural. Já o pronome relativo quanto, ele vai vir com antecedentes com os pronomes indefinidos: tudo, todo ou todos, tanto ou tantos, tanta ou tantas. Exemplo: compre frutas tantas quantas forem necessárias. E também vai concordar com esse pronome indefinido, se é feminino, se é masculino, se é singular ou se é plural. Repetir na presença dele
tudo quanto já havia dito. Então, eu tenho aí o tudo no masculino e no singular e o quanto também no masculino e no singular. O pronome relativo onde, ele equivale a em que, e, no ou na qual, sendo empregado para indicar lugar. Exemplo, visitarei a cidade onde nasci. Eu poderia substituir o onde por na qual eu nasci, indicando o lugar que eu nasci. A casa onde nos hospedaremos fica no alto da colina. A casa na qual nos hospedaremos fica no alto da colina. Eu também poderia substituir. O pronome relativo como, ele equivale a conforme, o qual ou pelo qual, sendo empregado para indicar o modo. Observe o jeito como ela se veste. Poderia trocar por observem o jeito pelo qual ela se veste. Muitos desconhecem o processo como o som se propaga. Eu poderia trocar por muitos desconhecem o processo conforme o som se propaga. Então, sempre vai indicar modo quando eu for utilizar o pronome relativo como. Já o pronome relativo quando, ele vai ser empregado para indicar tempo e equivale a em que ou no qual. Exemplo, haverá um tempo quando não haverá mais miséria. Poderia trocar, haverá um tempo em que não haverá mais miséria. Chegará o dia quando você abandonará esses hábitos. Chegará o dia no qual você abandonará esses hábitos. Então, sempre indicando o tempo. E agora, eu trouxe 5 questões para vocês responderem. A primeira questão tem as alternativas aí, as orações, para você preencher com o pronome relativo adequado. Não empregue o qual ou a qual, as quais, em nenhuma dessas alternativas vai precisar desse pronome relativo o qual. Somente os outros que eu já exemplifiquei aqui nos slides, certo? Cujo, onde, como, ok? Já na segunda oração, eu quero que você me diga qual alternativa preenche essas 3 orações. A, B, C, D ou E. Na terceira, você vai preencher com um pronome relativo adequado. Vi a moça, aí coloca qual é o pronome relativo, que eu colocaria aí. Vi o país, certo? Aí vocês vão completar com um pronome relativo adequado, concordando com moça, concordando com país. Na quarta questão, ele quer, a respeito do emprego, para você marcar, me dizer qual é a alternativa correta em relação aos pronomes relativos, certo? Na quinta questão, também, qual a alternativa correta que completa a frase? O garoto, tracinho, cobra, picou, passa bem. Ok, alunos? Bons estudos e até mais.